hoje eu quero falar com vocês a respeito de progesterona. Eu quero trazer para vocês a atualização do Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, publicada em abril de 2023, depois da retirada de um produto do mercado americano, que foi uma quizumba aqui nos Estados Unidos. Então, uma das coisas mais importantes na manutenção da atualização não é só aquilo que está entrando no mercado, mas também produtos, medicamentos e condutas que estão sendo retiradas da prática clínica. No dia 6 de abril de 2023, o FDA, eu quero que vocês vejam aqui embaixo a referência, que é o Departamento de Controle, seria uma agência de controle de medicamentos aqui nos Estados Unidos, ele tira e anuncia a decisão de retirar o Makena, que é o nome comercial da substância que eu vou explicar para vocês. Ele vai tirar o Makena e tira o Makena do mercado, falando de 6 de abril de 2023. O que eles decidiram? Hoje, o FDA anunciou a decisão de retirar a aprovação do Makena, um medicamento que havia sido aprovado sob o processo de aprovação acelerada. Só para trazer para vocês, o FDA ele permite que medicamentos entrem no mercado quando existe um estudo que parece que esse medicamento ele é superior a outros aos seus resultados e melhora alguns resultados num processo burocrático de aceleração aprovada, mas os estudos não estão completos. Então, ele entrou no mercado, mas o FDA disse para a indústria farmacêutica, você continua fazendo os seus trials, nós vamos continuar as pesquisas, apesar de ter sido uma aprovação acelerada. Então, é importante que você saiba isso, porque não é incomum nós encontrarmos medicamentos, eu estou falando da obstetrícia, mas em qualquer outra área, pode ser oncologia, reumatologia, cardiologia, endócrino, que entrem no mercado pela aprovação acelerada do FDA. Isso é importante por quê? Porque medicamentos que são aprovados pelo FDA costumam ser aprovados pela Anvisa. Existe uma correlação muito íntima entre as duas agências. Então, usualmente, aquilo que é aprovado aqui nos Estados Unidos acaba também sendo aprovado para uso no Brasil, pela própria Anvisa. Então, é como se fosse uma autorização de comércio, mas dá uma validação também para a prescrição dessa medicação. Só que o que aconteceu? O Makena entrou no mercado de uma forma muito rápida e realmente foi uma aprovação acelerada. O Makena é um progestágeno injetável, nós não tínhamos Makena no Brasil, mas o Makena é um progestágeno injetável que foi feito um estudo em que ele diminuía o risco de parto prematuro nas mulheres que usavam o 17-hidroxiprogesterona, caproato 17-hidroxiprogesterona. Então o Makena é um progestágeno indicado para reduzir o risco de parto prematuro em mulheres com gravidez única com história de parto prematuro espontâneo anterior. Percebam o que está escrito do que estava, né? O que está ainda, porque ainda existem algumas, apesar da distribuição ter sido terminada e que não existe mais método de distribuição, ainda existem algumas unidades disponíveis dentro do mercado que foram distribuídas anteriormente. Mas ele era indicado para gestação única com história de parto prematuro anterior. Percebam que nós estamos falando de uma situação muito específica. Então, anota, pega o seu papel e coloca aí. Gestação única e parto anterior, prematuro anterior. Não fala de polo curto, não fala absolutamente nada a respeito disso. Presta atenção. A eficácia do Makena baseia-se na melhoria da proporção de mulheres que tiveram parto menor do que 37 semanas de gestação. No própria documentação do Makena, dentro da indústria farmacêutica, estava escrito: não há estudos controlados demonstrando benefício clínico direto como melhora na morbimortalidade neonatal. A própria empresa escreveu, está escrito dentro da bula da medicação, que não tem estudo controlado bem desenhado, mostrando redução e melhora da morbimortalidade neonatal. Isso isenta a indústria farmacêutica de uma série de questões. Eu quero fazer uma parênteses aqui para lembrar a vocês de lerem a bula das medicações que são prescritas. Eu acho que a gente está precisando discutir um pouquinho a respeito da prescrição dentro da obstetrícia. A prescrição medicamentosa dentro da obstetrícia que foi banalizada, uma delas é a progesterona. Mas veja que a indústria farmacêutica, a própria indústria, estava dizendo o seguinte: não tenho, eu estou aqui, tá, foi liberado, existe uma aprovação acelerada, mas eu não tenho estudo controlado para te mostrar que existe redução de morbimortalidade neonatal. Veja, mesmo assim, ele está indicado para reduzir o risco de parto prematuro em mulheres com história
de parto prematuro anterior e gestação única. Vejam que são condições que são importantes. Em um estudo clínico, certas complicações ou eventos associados à gravidez ocorreram com mais frequência em mulheres que receberam Makena. Estes incluíram aborto espontâneo, natimorto, internação hospitalar para trabalho de parto prematuro, pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, diabetes gestacional e oligodrômio. Ou seja, eu tenho uma medicação que foi liberada por uma aprovação acelerada, que não tinha estudos mostrando que ela era realmente bons estudos controlados. Quando a gente fala de estudos de medicamento, é completamente diferente do que nós estamos falando de outros estudos. Lembra que para o estudo de medicamento eu preciso ter estudos bem feitos, duplos cegos, randomizados, multicêntricos. Eu estou falando de amostragem populacional. É importantíssimo. Eu estou inserindo uma droga dentro do metabolismo e é importante a gente fazer avaliação não só de desfechos primários, desfechos secundários, mas de efeitos colaterais. E essa droga que foi aprovada para mulheres que tinham gestação única com risco aumentado para trabalho de parto por parto espontâneo anterior, agora elas têm uma lista de aumento de risco para aborto espontâneo, natimorto, internação por trabalho de parto prematuro, mas a droga foi para parto prematuro, pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, diabetes gestacional e oligodrômio. Mostrando mais uma vez que existe sempre, deve existir sempre, dentro da prescrição, a avaliação de risco-benefício dentro do consultório de ginecologia e obstetrícia. Não existe prescrição sem efeitos colaterais. Não existe nenhuma prescrição. Toda prescrição de fármacos durante a gestação, ou de qualquer, na verdade, qualquer situação, é avaliação de risco-benefício. Se os benefícios superam os riscos, ótimo. E se os riscos superam os benefícios, a gente está numa situação muito mais dramática. E se naquela paciente que você está prescrevendo, esses riscos e benefícios também não se equilibram, você, como profissional de saúde, deve fazer e tomar a melhor decisão em conjunto com a paciente, para que isso seja equilibrado da melhor forma possível. Pode causar efeitos colaterais graves, incluindo coágulos sanguíneos, reações alérgicas, depressão e alteração de pigmentação da pele e da conjuntiva, que é conhecido como icterícia. Os efeitos colaterais mais comuns do Makena incluem reações no local da injeção, como reações inflamatórias, urticária, prurido, náuseas e diarreias. Ou seja, eu tenho medicamento, ele tem efeitos colaterais, ele aumenta risco para complicações na gestação e ele foi feito por uma aprovação acelerada dentro do FDA.